destaco aqui a estratégia de Esther. Mas ela só teve essa estratégia porque ela uniu 3 características importantes. Ela fez o jejum anterior, a importância de você fazer uma consagração. Os discípulos, certa vez, aprenderam com fracasso. Eles foram expulsar um demônio e não conseguiram. Eles não aceitaram. Eles foram até o Senhor e o Senhor disse: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então nós vemos ali que Esther, como os discípulos, era chamada, tinha autoridade como eles tinham, mas não tinha comunhão. E essa comunhão com Cristo deu essa estratégia para que ela viesse a propor aquele banquete e ali no momento certo, como a senhora bem destacou, Deus agiu porque Deus comanda até quando a gente está dormindo. Mais um podcast bíblico começando. Que bom que você está aqui. Vamos aprender mais da palavra que é viva, da palavra que é eficaz. Inclusive, já prepara sua Bíblia Sagrada e deixa ela aberta em Esther 6. O capítulo de hoje é o capítulo 6 e veremos que o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Um total aqui, gente, de 14 versículos. É bem curtinho, né? E muito assunto pra gente. Então, sem mais delongas, vamos começar logo aqui a aprender mais com a palavra que nos transforma dia após dia. E é claro que não estou aqui sozinha, começo apresentando ele, pastor Márcio Ramos. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Que alegria, minha amiga Júlia, amigo telespectadores, é uma honra poder estar aqui com vocês e aprender mais com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Exatamente, fica ligadinho que essa palavra pode servir tanto para esse momento de agora, né, a luz para os pés, ou também para o caminho, para os seus dias, para você ajudar alguém com essa palavra, não sei, por isso que eu sempre falo aqui de você ter um caderno onde você registra tudo que Deus fala com você, tudo que lhe salta os olhos. E quem também está conosco no dia de hoje é ele, pastor Gilson, seja muito bem-vindo. Olá, Júlio, obrigado. Desde já agradecer a todos também que acompanham essa programação e vamos aqui, né, interagir, trocar ideias, trocar experiências e com certeza Deus vai falar profundamente aos corações em nome de Jesus. Tenho certeza, vai falar do início ao fim. Relembrando aqui vocês que sempre encerramos com chave de ouro o comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, bênção do início ao fim. Fica ligadinho. E antes de começarmos a ler aqui os versículos tão ricos de Esther, capítulo 6, eu vou pedir a bênção para o pastor Márcio Ramos, convidando o Espírito Santo. Pode ser, pastor? Amém. Vamos fechar os olhos. Pai, eu venho a Ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo ao Senhor, arranca, meu Deus, dos nossos ouvidos todo comichão, tira dos nossos olhos toda a trave e nós convidamos o Senhor, Santo Espírito de Deus, seja o convidado de honra, fica conosco, tenha liberdade a trazer luz ao nosso coração, pois como foi dito, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa nos dar criatividade, que o Teu Espírito encontre liberdade para falar com cada coração, não só de nós aqui, mas dos amigos também que estão nos ouvindo, até o povo da produção, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, obrigada pastor Ramos, e agora sim a gente pode começar. Bíblia aberta em Esther 6, caderno preparado, vamos ao versículo 1, que nos diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante dele, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e que galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Só nesses 3 versículos a gente já ficaria o programa inteiro. Pastor Gilson, a primeira coisa que a gente já percebe, né, no versículo 1, tá ali que na mesma noite fugiu o sono do rei. Olha o que Deus é capaz de fazer, né, para promover ali a justiça. Nós vemos que para preservar a vida de Mardoqueu,
também ali para poder recompensá-lo por aquilo que ele fez, nós vemos que Deus tira o sono do rei. Deus é um Deus de justiça. Pode demorar um pouco, porque isso aqui a gente não tem como falar de forma precisa quantos anos se passaram, mas nós vemos que a recompensa para Mardoqueu não foi imediata. Ele fez ali um favor para o rei, mas não aconteceu no mesmo momento. Mas agora nós vemos que a seu tempo Deus vai fazer a obra. Ele faz a obra perfeita. Então, olha o que Deus é capaz. Tirou o sono do rei. Exatamente, né? E as coisas acontecem no momento certo, né? Com Deus é assim. Porque, imaginemos, pastor, se ele tivesse sido recompensado de imediato quando ele pegou e livrou o rei. Verdade. Tá bom, já foi recompensado, tá bom. Seria Não, esquecido, você vê que a né? coisa, exatamente. Você vê que aqui, né, as pessoas falam em coincidência, mas não é coincidência. Isso aqui tudo é providência divina. É, Jesus se dance. Essa é Jesus se dance. coincidência. Essa é a situação, né? Porque no capítulo anterior a Esther já tinha promovido aquele banquete, convidando, né? Ela não fala a princípio o que ela iria pedir. Toda estratégia, né? Muita estratégia, você vê muito Deus envolvido nisso. Né? Ela não fala a princípio. O Amã, ele é convidado também, e aí ele fica muito eufórico, muito grande. Só estava ele, a rainha e o rei naquele banquete. Né? E ele sai muito alegre, mas ele fica muito aborrecido, porque ele se depara com Mardoqueu na porta, e o Mardoqueu não se prostra de novo diante dele. E aí ele vai o quê? Ele vai tramar a morte do Mardoqueu. E ao mesmo tempo que um está tramando a morte, Júlia, Sim. o outro está aqui tramando, né, a recompensa. As coisas acontecendo Deus agindo. de uma forma paralela. Então, Exato. Deus ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e o tempo todo Deus está agindo. E é por isso que a palavra fala para a gente não se cansar de fazer o bem, porque Exatamente. por não ver a recompensa no exato momento, às vezes você pode se cansar, se frustrar, se decepcionar. Mas confie no Senhor, Ele sabe fazer a obra. Não podemos nos cansar de fazer o bem, porque lá em 1 Coríntios 15, no versículo 58, é um versículo bem conhecido, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Constância é isso, você não perder o ritmo, não se cansar de fazer o bem. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui a gente vê um princípio espiritual muito forte de que Deus não se esquece e a seu tempo ele vai fazer essa obra no momento certo. Se tivesse recebido antes, de repente ele estaria com muito dinheiro, mas quando precisasse aqui de fato, não teria mais essa recompensa e esse favor do rei. Deus sabe fazer a coisa. Então, pastor Ramos, a gente tem que continuar fazendo bem, sem descansar, sem desanimar, porque para o Senhor nada passa desapercebido. Com certeza, como o pastor Gilson bem colocou, né? Eu destaco aqui a estratégia de Esther. Mas ela só teve essa estratégia porque ela uniu 3 características importantes. Ela fez o jejum anterior, a importância de você fazer uma consagração. Os discípulos, certa vez, aprenderam com fracasso. Eles foram expulsar um demônio e não conseguiram. Eles não aceitaram. Eles foram até o Senhor e o Senhor disse: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então nós vemos ali que Esther, como os discípulos, era chamada, tinha autoridade como eles tinham, mas não tinha comunhão. E essa comunhão com Cristo deu essa estratégia para que ela viesse a propor aquele banquete e ali no momento certo, como a senhora bem destacou, Deus agiu porque Deus comanda até quando a gente está dormindo. Veja que ele dormindo e Deus agindo. Ele trabalha em favor Daqueles que esperam. nos que Entendeu? esperam e até enquanto estão dormindo. Isso aí. O versículo começa dizendo: Deus tirou o sono, fugiu o sono. Então, quando você descansar, você pode ter certeza, Deus vai agir em seu favor e te exaltar no tempo certo. Você que está nos assistindo, talvez você não está sendo recompensado, e aí bate uma frustração, bate uma tristeza, né? Poxa, eu fiz tanto. Calma, mesmo que você não seja recompensado aqui, lá na glória, Deus tem algo grande para a sua vida. Exatamente. Será que a gente faz, será que nós servimos com a intenção de reconhecer que a nossa recompensa, o galardão vem de Deus, ou a gente faz pelo aplauso? Muitas vezes para aparecer, né? A Amã, que a gente sabe, o coração dele é orgulhoso, é para aparecer mesmo, mas nós vemos em Mardoqueu uma atitude diferente. Ele não se irritou, não há registro de que ele foi lá pedir justiça para o rei, que se não fosse por ele, o rei tinha morrido.
Nada disso. A gente vê um coração que confia em Deus. Um versículo muito conhecido é: entrega o teu caminho ao Senhor. Só que aí a parte difícil vem agora. Confia nele. É isso E aí. por que é difícil? Não porque Deus vai falhar, porque Deus é um caráter mau, não. A nossa falta de confiança, muitas das vezes, é por não conhecer de fato o caráter total e pleno de Deus. Mas o que eu digo difícil confiar nele é que a gente entrega ao Senhor, mas daqui a pouco toma de volta. A gente não deixa e confia. Mardoqueu aqui estava de noite, ele estava dormindo, ele não estava nem pensando sobre isso, mas Deus estava agindo em favor dele, tirou o sono do rei. Olha como que Deus trabalha. E a gente vê aqui, do versículo 4 ao versículo 6, vamos ler, aliás, do 4 ao 9, que diz assim: então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E aqui o rei está chamando Amã para poder falar como é que eu exalto Mardoqueu. Não é? Olha só, esse texto é muito bom. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração. Olha só, ele não falou isso para o rei. Ele falou no coração, e Deus sabe o coração, a motivação, a intenção. E no coração ele falou assim: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele é o bonitão, é o centro das atenções, o bonitão aqui, né? Aí no versículo 7, pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E aqui no versículo 9, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E, olha só... levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E o versículo 10, assim, mas segura na cadeira. Olha só, versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Gente, imagina isso aqui, isso não é uma cena de um filme acontecendo. A princípio, né, o que a gente já pode ver aqui é que Deus estava trabalhando em favor de Mardoqueu, enquanto o inimigo, olha só como Deus escreve uns roteiros assim que a gente não espera, né? Que só ele mesmo para poder fazer. Pastor Gilson, Amã, que representa aqui o inimigo, ele está sendo usado para promover a honra para Mardoqueu. Imagina a cara que o Amã não ficou quando o rei falou: isso aí tudinho que você descreveu para mim, sem faltar nada, faz lá para Mardoqueu. Olha isso. É, exatamente, né? Porque o rei, a chave do texto, né? Que o rei não cita o nome, né? A princípio, o rei vai falando. Vai será falando, se não vai a Como é mim? que Deus O trabalha? cara tinha participado de um banquete, né? Com o rei e com a rainha, exclusivamente, a noite anterior, pô. Então, pô, tá na cara que sou eu. Só pode ser eu. Então ele fala um monte de coisa e você vê que o sonho do cara era ser rei, ainda que fosse por um dia, né? Verdade. Não, ele quer a coroa, ele quer o cavalo, ele quer as vestes, né? Ele quer alguém da nobreza para puxar o cavalo e sair gritando na cidade. Né? E aqui a gente vê o tempo todo, né? Como falamos aqui, a princípio, né? Desde o começo, o agir de Deus, o rei perde sono, quer ler o livro das crônicas. É muita E por coisa que vai dando naquele certo ao mesmo texto? tempo, né? Quanta Exatamente. coincidência. Né? Deus, É muita coincidência junto com o tempo. É. Vai naquele texto, Deus ele é quer saber. específico, né? E o rei não era um anjo. O rei não era aquele cara, daquele coração bondoso. Verdade. Ele quer saber agora o que deram para esse homem. Verdade. Anos já tinham se passado. É. Então ele se interessa, mas não fizeram nada. E ele agora resolve recompensar, né? Fazer ali uma compensação. Então nós vemos o tempo todo aqui que Deus, ele não perde o controle, ainda que pareça. Glória a Deus. Né? Ainda que pareça, mas Deus está no controle o tempo todo. Eu costumo dizer uma coisa: Deus, né, ele sabe de tudo, né, acerca de todos, em todo o tempo. Glória Olha a aí. Deus. Então Deus, ele não perde o controle, está sabendo de tudo. Sim. Talvez essa pessoa esteja enfrentando uma fase difícil, esteja se sentindo esquecida, rejeitada, mas não. Na hora certa, Deus, né, tem o de repente, Deus. De repente,
né, o chão treme, as portas das prisões se abrem, de repente você é curado, de repente vem proposta de emprego, e é assim que nosso Deus faz. Exatamente. É o de repente que pode levar um pouquinho de tempo. Mas de repente acontece. Mas de repente acontece, exatamente. E a gente tem que abrir o olho com esse Amã aqui, porque de repente pode estar perto de você. Pastor Márcio Ramos, quando perguntam para ele, ele fala, não, a roupa do rei. Até o pastor Gilson comentou aqui. A coroa do rei, o cavalo do rei. Sei lá, o trono do rei, só faltou dizer Até uma isso. pessoa da corte vai levá-lo. Isso. Exato. Olha só. Ou seja, a pessoa do lado do rei não dava nem tantos indícios, né? Mas a gente vê agora ele revelando o seu coração, as tramas e preocupações do seu coração, que ele tinha, na verdade, pelo menos dá a entender aqui, que queria ser rei, na Com verdade. certeza, como o pastor Gilson colocou. Eu destaco também, Júlia e pastor, Sim. a postura de Mardoqueu. Nós vamos perceber mais à frente que mesmo ele sendo honrado, ele sempre está à porta do rei. Ele não mudou depois Ele da volta, honra, né? Isso, ele permanece sempre à Sim. porta do rei. Então você que está nos assistindo, se você está sendo honrado, se você já foi, ou se você está passando uma aprovação, não saia da porta do rei dos reis. Não saia dessa posição, que tanto aqui no versículo de número 20, quando ele diz para ser honrado, ó, então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, ó, que está sentado à porta do rei. Então nós precisamos estar na posição, Júlia, que Deus vai nos honrar. Foi assim que aconteceu com o rei Davi. Quando o profeta chega para honrá-lo, o que o pai fala? Você tem mais um filho? Eu tenho um menor. Ele está onde? Está lá apacentando as ovelhas. Então nós temos que estar na posição para que Deus nos honre. Porque muitas das vezes a pessoa ela orou, a pessoa jejuou, a pessoa buscou, mas ali, naquele momento, pastor, ela desistiu. Naquele momento ela murmurou. Naquele momento, entendeu? Ela saiu da porta do rei. Estava bem próximo. Isso, entendeu? Então, ele diz aqui, ó, no versículo de número... depois, né? No versículo 12, desculpa, Júlia, tá? Depois disso, Mardoqueu volta para a porta do rei. Entendeu? Você vê que era um hábito dele estar à porta do rei. A porta divide ambiente. Da sala você vai para a cozinha, da cozinha para a varanda. Então, Jesus diz, eu sou a porta. Eu estou batendo agora, deixa ele entrar, ele vai te levar para outro ambiente. Isso não vê, né, nenhum momento, pelo menos a Bíblia não nos descreve isso. Ele tirando onda com a cara do Amã, né? E aí, agora? Cadê? Filho para se Exato. prostrar? Bem colocado. Cadê agora? Tá, não, ele, com humildade, ele volta para a sua posição, né? Volta ali Perfeito, para pastor. a porta do rei e deixa tudo nas mãos do Senhor. E é isso que nós temos que fazer quando enfrentamos esses momentos de provações na vida. É o lugar porque que Deus certamente- espera de todos nós, né? Exatamente. Sempre estarmos ali à porta do Rei dos Reis. Perfeito, que você esteja sendo edificado com esse podcast de hoje. A sua verdadeira honra vem do Senhor. Na verdade, ali nós conhecemos o coração de cada um. Enquanto Mardoqueu se mostra humilde, volta para a porta do rei, não humilha a mãe em nenhum momento ali onde ele estava sendo honrado e levado pela cidade e o Amã tendo que gritar e exaltar ele, né? É assim que se faz ao homem a quem o rei se agrada. Em nenhum momento a gente vê o coração de Mardoqueu se mostrando Debochando, soberbo. Mas a gente vê o de Amã assim. Pelo menos há o registro bíblico aqui do que estava no coração de Amã. Quem o rei vai honrar se não sou eu? Ah, então eu vou dizer que o melhor, tudo do rei. E mal sabia que era para o judeu Mardoqueu, a quem ele odiava e estava preparando uma forca para ele. A gente sabe que Amã no final, ó, spoiler, ele cavou o poço e ele que vai cair nesse poço, né? Verdade. E a gente vê aqui que Deus, em toda a história, ele vai ter uma resistência com os soberbos. Ele vai ter essa resistência com aqueles que são prepotentes, arrogantes. Pastor Gilson, isso é muito interessante, porque Deus, ele ama aqueles que são humildes. Assim como Esther, nós vemos em tantos cenários aqui, até o fato de quando Mardoqueu descobre toda a trama e ele fala para Esther, quando Esther fala para o rei, ela dá a honra para o Mardoqueu. Na verdade, ela poderia ficar na dela, calada, ninguém ia saber de nada, mas ela fala, ela ouve os conselhos de Mardoqueu. Nós vemos esse coração humilde em Mardoqueu, assim como nós estamos estudando hoje. Ou seja, Deus ama aqueles que são humildes, mas ele resiste àqueles que são soberbos. O orgulho sempre foi um problema, né, pastor? Com certeza, né? E a pior coisa na vida é você encontrar resistência de Deus, né? Porque se a gente encontra a resistência de Satanás, Deus estando com a gente tira Satanás de letra.
resistência do homem, a gente vai sair daquela situação. Agora, o problema é quando a sua resistência é o próprio Deus. Ser achado lutando contra Deus. Aí não tem como vencer, não tem como sair dessa situação de jeito nenhum. E o interessante nisso tudo é porque o Amã, ele oculta o povo do rei. Ele não cita o povo que era o povo judeu. Ele diz, existe um povo aí Sim. que é diferente, que não obedece às leis, que está afrontando tal. Ele não cita o povo. Né? E muita coisa cai na conta do rei. É claro que o rei aqui tem o seu lado, tem a sua responsabilidade, mas o rei pega o anel dele, tá bom, faz o que você quiser. Ele mesmo vai elabora o decreto, ele pega o anel, né? Porque ele tinha problemas do passado, né? Esse cidadão aqui, ele era agagita, né? Ele era descendente dos amalequitas. Sim. Então ele já tinha aquela mágoa, aquele ressentimento. De família, né? Desde o tempo de Samuel, que Samuel vai e mata o rei Agag, então... Né? E as histórias eram passadas. As histórias eram Então, passadas. quantas vezes que ele já não ouviu sobre esse povo judeu? Exatamente. E a coisa complica mais, além do Mardoqueu não querer se prostrar, o pessoal revela, ele é judeu. É aí que ele pega, não, tem que pegar e exterminar esse povo todo. Né? Mas aqui nós vemos. Agora é a hora da minha vingança. É a hora da minha vingança, né? Você quer, o cara quer o genocídio mesmo. Né? Mas Deus, ele pega ele. Tá bom. Deus sabe fazer, não cita nome, o rei vai falando, só pode ser eu, tá bom, não é você, é Mardoqueu. Exato, e ele estava ali tomado pelo orgulho ao ponto que deixou ele cego para enxergar todo o contexto ali que Deus estava montando, né, para que a glória dele se revelasse e mais uma vez viesse com providência para com o povo judeu. Nós vemos aqui Mardoqueu permanecendo humilde, né, ou seja, quem é humilde não se deixa dominar pelo sucesso. Se fosse a Amã recebendo essa honra aqui, por isso que Deus conhece o coração e sabe a quem honrar. Perfeito. Olha só, a gente Exatamente. precisa refletir sobre isso. E nós percebemos que até os conselheiros de Amã, eles reconhecem o agir soberano de Deus sobre a vida de Mardoqueu. Olha isso, como que Deus faz a obra de fazer até os outros enxergarem, né? Deus está com essa pessoa. E vemos também aqui no versículo 14, já é um indício para as cenas dos próximos capítulos, né? Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã para o banquete que Ester preparara. Mal sabe ele que é nesse próximo capítulo que Ester vai denunciar o erro ali, o erro de Amã. A Ester vai denunciar que ele fez esse decreto para exterminar o povo judeu, e isso incluía até Ester. E Ester, com muita sabedoria, com muita classe, né? A gente vê ela tendo muita instrução, de fato. Ela estava coberta ali espiritualmente pelo jejum, pela consagração do povo, e nós vemos aqui ela agindo com muita sabedoria e o rei atendendo ao seu pedido. Ester é um livro fantástico. Eu estou amando aqui estudar com vocês no podcast bíblico. Então, um resumão deste capítulo que a gente pode destacar, né, cheio de reviravoltas. Nós vemos que Deus governa nos detalhes, mesmo que invisíveis. Vemos que o bem fiel, ele não é esquecido. Aquilo que você faz não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Vemos que o orgulho precede a queda e a humildade precede a honra. Deus inverte os cenários que parecem até impossíveis. E vimos também que a justiça divina chega no seu tempo certo. Precisamos confiar no Senhor. Enquanto o ímpio está tramando, Deus não perdeu o seu governo, Deus está atento a tudo. E se hoje você se sente esquecido, lembre-se que Deus tem um livro de memórias e nada daquilo que foi feito está perdido, tá bom? Pessoal, para a gente poder encerrar com chave de ouro, de fato, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Ester 6, ele nos diz assim: sem dúvida, o fato de Assuero perder o sono, ler as crônicas de seu reinado e decidir honrar Mardoqueu foi uma intervenção divina, pois naquele mesmo instante chegava Amã com os planos para assassinar o judeu em uma forca. Entretanto, o primeiro-ministro acabou fazendo exatamente o contrário, pois preparou a honraria para Mardoqueu, pensando que dessa forma seria exaltado pelo rei. Amã percorreu as ruas da cidade, prestando homenagem ao judeu da maneira que gostaria de ser honrado. Assim sendo, o Senhor começava a dar vitória ao seu povo diante dos seus inimigos. O servo do Altíssimo não precisa temer quando é afrontado, pois o verdadeiro juiz nunca falha e reverte o mal em bem
a favor daqueles que o amam. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Gilson, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Pastor, fala pra gente o endereço de onde o senhor está levando a palavra, levando a bênção de Deus, os horários para este domingo, as mídias sociais, você pode ficar à vontade. Eu que agradeço aqui a participação nesse programa, participação honrosa, glória a Deus, né? E sempre que precisar estamos aí à disposição. A nossa igreja está situada ali na Estrada da Pedra 4652, em Guaratiba, ao lado do Super Compras. E temos reuniões ali abençoadas aos domingos, 8 horas da manhã e também às 18 horas. Temos o Instagram da igreja, que é IGD Guaratiba, e o nosso Instagram é gilson.alves76. Um forte abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigada, pastor. E pastor Ramos, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, foi maravilhoso. E pastor, fala pra gente o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, ou durante a semana também, você pode ficar à vontade, e as mídias sociais, é claro. Obrigado primeiro ao Senhor Jesus, né, por nos dar a honra de estar aqui junto com o Senhor Espírito Santo. Obrigado, amiga Júlia, toda a produção e vocês, amigos telespectadores que nos acompanharam, e continue firme. Esse programa acrescentará muito à sua vida espiritual. Você pode nos encontrar aqui na Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão, ali na Vila da Penha, né? Ponto de referência ao Largo do Bicão. As mídias sociais estão aparecendo aqui e eu te espero às quartas e sextas, às 9, 15 e 19 horas. E aos domingos, às 8 da manhã e 18 horas. Eu tenho a bênção para você. Forte abraço. Glória a Deus, esteja presente, não deixe de congregar e não deixe de estar conosco aqui no podcast bíblico para a gente continuar meditando mais e mais nas escrituras sagradas. Dever de casa, Esther capítulo 7, faz aquela leitura e volta aqui para o próximo podcast para a gente continuar meditando, combinado? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!